Tá, eu disse que eu ia fazer uma saudação geral, tá? João Pedro, é um prazer, João, você estar aqui com a gente hoje. E uma alegria, tá? Muito bom estar aqui. Saiba que você é um pouco conquistense, né? Você passou aqui, quem passa aqui mais de uma semana já fala moço, já toma cafezinho com Conquista. biscoito e Sim, já fala conquista, né? E sim. você tem um pouquinho dessa nossa identidade, além de Cristo, viu? Um grande abraço. Mais uma vez, é um prazer. Tem outras pessoas que estão nos visitando também. Esses daí eu vou deixar mais à vontade, porque eu não conheço o nome. Sandrinha já mencionou que uma pessoa muito querida dela estaria, e a gente não dá conta aqui do recado. Amém? Deus é bom. Quero dizer para você que Deus, ele é Cal, é bom. verdade. Oi, Sandrinha. Vileide, de Itabuna. Ela apareceu, ela tá aí quietinha. Ah, tá bom então, Sandrinha. Amém? Vamos dar continuidade daquilo que temos falado nessas últimas semanas. O adjetivo é retorno. Estamos retornando algumas verdades. Não que a deixamos ou a abandonemos. Estamos sublinhando, dando destaque. E iniciamos falando há 2 semanas sobre o fazer discípulo. Fazer discípulo, pegamos aquele texto de Mateus, capítulo 28, e destrinchamos ele em duas partes. O id, fazer discípulos, e o guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. No entanto, e aí Anderson falou com propriedade sobre esse id, na perspectiva de anunciar o Evangelho, de falar das boas novas do Senhor, do quanto Deus tem feito nas nossas vidas. É isso. Essa bondade de Deus, essa bondade de Deus que a natureza apresenta. O canto de um pássaro é a demonstração da beleza de Deus. Uma árvore, uma planta. Eu tenho um jardim aqui na minha casa, e eu e minha esposa e meu filho, nós cuidamos e vemos a bondade, a grandeza de Deus, a beleza, a ciência de Deus, a sabedoria através da natureza. E assim como eles, precisamos externar essa bondade. E uma das maneiras é abrir nossos lábios e falar das pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas. No entanto, nesse fazer discípulo, que é um processo, quando Jesus falou para os discípulos, não falou para a multidão. Porque para fazer discípulo, precisa ser. E aí, na semana passada, Anderson trouxe algumas características do ser discípulo, né? Aquilo que nós somos. Você é discípulo, você é discípula de Cristo, eu sou. E como discípulo, precisamos nos portar como tais. E hoje a gente vai falar aquilo que Deus trouxe no nosso coração, 4 atitudes que um discípulo deve ter. E eu vou convidar para falar da primeira atitude, uma atitude que é essencial. Eu vou pedir para Ana apresentar, Ana, essa primeira atitude que um discípulo deve ter. Bom dia, irmão. Eu vou falar um pouquinho sobre obediência.
A obediência é uma característica de todo discípulo de Cristo. E eu gosto sempre de ver a obediência como um ato de amor. O entendimento que eu tenho é que quando a gente obedece a alguém, a gente demonstra que a gente ama aquela pessoa. Então, o obedecer a Cristo é mais do que a obrigação. É um ato de amor para com Ele. A gente pode lembrar bem, no caso, eu, Cristo, moramos com nossos pais, então a gente exerce a obediência em casa e a gente pode aplicar isso para a nossa vida cristã. Muitas vezes obedecer a Cristo não vai ser a coisa mais simples, não vai ser a coisa mais prazerosa, mas vai ser uma forma de você demonstrar amor para com Ele. E de você demonstrar a gente demonstrar o nosso compromisso com o Senhor. Então, acho que para mim a obediência é exatamente isso, é uma demonstração de amor, mais do que uma obrigação. Muito bem. Então, Ana já iniciou falando, apresentando essa primeira atitude que um discípulo, atitude que o discípulo deve ter, é obediência. Obrigado, Ana, por ter nos apresentado. Então, só se torna um discípulo de Jesus quem se dispõe a obedecê-lo. Na verdade, discípulo não é uma apropriação do reino de Deus. Já existia antes de Jesus essa expressão discípulo. Até nos nossos dias. Por exemplo, eu pratiquei artes marciais. Aí tinha lá o chamado Sansei. Eu fiz judô. Eu só poderia continuar naquela arte se eu prestasse a obediência àquele mestre. E ele me instruía. Eu não poderia dizer para ele assim, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Então, a obediência é uma característica essencial de um discípulo de Jesus. Embora pareça óbvio, mas para digamos assim, uma maioria considerável daqueles que se dizem, pelo menos nominalmente, discípulos de Jesus, para essas pessoas parece que é necessário desenhar. Obedecer é conhecer a palavra. Como é que eu preciso conhecer a palavra para poder obedecer? Conhecer a vontade do Senhor. E eu queria trazer um texto, eu vou apenas citá-lo, está em João, capítulo 8, verso 31. Jesus diz assim, falando para os judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, essa fala de Jesus, essa expressão de Jesus, para ser discípulo precisa permanecer, não só ouvir a palavra, mas permanecer, ela nos leva para que não nos prendamos aos nossos sentimentos. Nós não podemos ser guiados pelas axiologias, por opiniões. Nós sabemos que a sociedade ela muda, a moral ela muda, a ética ela muda. Aquilo que 40 anos atrás não era, digamos, tolerável, hoje já é. Aquilo que era aceitável na sociedade, no mundo, eu falei 40 anos, eu até menos. Hoje já é tolerável. Nós precisamos, como discípulos, não é a psicologia moderna, não é o que os especialistas, os psicólogos,
aponta o que devemos fazer ou como devemos nos comportar, mas sim a palavra. E precisamos conhecer a palavra. Precisamos nos aprofundar na palavra. Eu conheço muita gente que tem fé no Senhor, e eu não duvido, que ama o Senhor, que eu também não duvido, não, mas que despreza a palavra, vive de sentimento, vive de emoção, vive procurando coisas, o sobrenatural, eu quero ouvir Deus, vou abrir aqui a Bíblia, vou jogar essa moeda no chão, se cair em cá, é porque Deus está querendo falar comigo. Olha, eu vou ficar aqui. Se alguém me ligar, é porque Deus quer que eu vá. Isso é misticismo. Ou então aquelas pessoas que vivem pelos seus sentimentos. E aí, hoje, a gente escuta, é uma expressão, digamos, até comum. Se lhe faz bem, então faça. No entanto, há um perigo aí, porque se ferir a palavra, fere a vontade de Deus. Então, eu quero, nesse ponto, dar essa ênfase, que é preciso, para obedecer, é preciso conhecer a palavra. Tem algumas frases, irmãos, que são, assim, muito perigosas para nós que nos colocamos como discípulos. Certamente você já ouviu. Não sei se você já falou. Eu mesmo já falei lá atrás. Que tem? Ou uma outra nada a ver. Ou então, só um pouquinho, não faz mal. Essas expressões, elas são muito perigosas. Porque, normalmente, elas abrem uma brecha para ferir a palavra, para desobedecer. Eu menti, mas foi só uma mentirinha. Não faz mais nenhum mal, não. Eu fui lá. O que tem? O que tem? Então, são frases muito perigosas para um discípulo de Jesus. O discípulo tem que ir para a palavra, tem que ler a palavra, tem que buscar a palavra. Uma demonstração de que eu obedeço o Senhor é obedecendo a sua palavra. Mas também eu queria dizer para vocês, nessa manhã, que tem um perigo. Eu já ouvi isso. Alguém falando assim, olha, você precisa utilizar o método mergulhe e pule a palavra. Aí eu achei legal a expressão, mergulhe e pule a palavra. Mas você sabe o que esse método diz? Mergulhe nas promessas de Deus e pule as ordenanças. Irmãos, isso é perigoso demais. Buscar na palavra as promessas. Eu até ganhei uma vez uma caixinha de promessas. Só tinha promessas, mas não tinha também as ordenanças. Viver de promessa é ótimo. Mas a Bíblia apresenta uma moeda com dois lados. A promessa de um lado e a ordenança do outro. Isso é uma demonstração de obediência. E a gente tem que ter cuidado. Se a gente não conhece a Bíblia, se a gente não conhece, nos tornamos analfabetos, biblicamente falando. Lembra o caso de Jonas? Deus manda Jonas ir para Nínive. Ele se dispõe, mas vai para Tarsis. E a Bíblia fala logo no capítulo 1 de Jonas, que enquanto estava acontecendo lá uma tempestade naquela embarcação, Jonas dormia profundamente. Jonas estava sendo guiado pelos seus
sentimentos, não pela palavra de Deus. Então, tenhamos cuidado concernente à palavra de Deus, que ela nos aponta à obediência. Para concluir sobre essa atitude, Jesus fala ainda no livro de João, capítulo 14, verso 15. Anderson leu a semana passada esse texto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Senhor, eu te amo. Então, guarde os meus mandamentos. Mas como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? Se eu não tenho um depósito, aliás, eu tenho um depósito, mas não tenho a matéria ou a mercadoria para guardar nesse depósito, como é que eu vou guardar? Então, precisamos nos atentar à palavra. Se você tem dificuldade na leitura da palavra, é um hábito, adquira esse hábito. É como andar, você ande 5, 10 minutos, na outra, depois de 2 dias, 20 minutos, daqui a pouco você está andando 5, 10 quilômetros, meia hora, 1 hora. A palavra é a mesma coisa, você exercita aos poucos. Amém? Eu vou convidar agora a Cristian para nos apresentar a segunda atitude que um discípulo de Jesus deve ter. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho assim, sobre submissão, sobre essa atitude, né, que eu acho muito mais interessante se trabalhar segundo a Bíblia, porque os sentidos fora da Bíblia não são muito mal interpretados. Então, o que é a submissão bíblica, né? Eu fui procurar alguns exemplos assim, para citar rápido. Em 1 Pedro 2,18, também no versículo 13, existem ordens, né, existem direções para que os servos, né, os irmãos, fossem submissos aos senhores, vossos senhores, em S minúsculo. Então, é gente, não é ao Senhor. Também sujeitar a Deus, em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Já no 2,13, diz sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Então, a submissão, muitas vezes, ela é vista como uma inferioridade, como você se colocar inferior a alguém e obedecer é uma decisão, é um comportamento sem amor. As pessoas entendem isso, a submissão, como algo que não envolve amor. Mas, na verdade, a submissão, como a gente fala muito sobre isso, né, é se perceber na mesma missão que a outra pessoa. É usado muito o exemplo do casamento, mas existem os exemplos também dentro da igreja que são, no final, apontam para a mesma coisa. É perceber que você e o seu irmão, ou você, seu discipulador, estão andando para o mesmo caminho e trabalham cooperando por esse caminho. Então, se há uma missão, eu me submeto àquela missão junto com meu irmão, e nisso aí eu me submeto a ele também. Tanto que Paulo fala em Efésios 5:21, sujeitai-vos, portanto, uns aos outros. Então, não há nenhuma noção de hierarquia, nenhuma ordem de poder. Não existe isso. A submissão, ela é entre irmãos. Então, na igreja não há maior, não há menor. As pessoas são iguais, trabalham por um mesmo propósito. Eu acho que só entende, e eu tenho certeza que só entende isso quem conhece o Senhor. Que o Senhor veio para nos unir de novo com o Pai. E agora eles falam para a gente andar fazendo discípulos. Paulo depois vem e ensina a gente a viver em igreja. Então, a submissão é sobre isso. A submissão é, eu tenho o mesmo objetivo que essa pessoa, e por isso eu submeto meu coração a ela. Então, a submissão é perceber o cuidado, mas a gente, às vezes, é tão cabeça dura que a gente nega até o cuidado, a gente nega proteção, né? Então, se perceber submisso é se perceber também protegido na palavra de Deus sobre aquele irmão. Ah, mas o irmão errou. Não tem essa, Deus vai cuidar de você. Então, Deus, ele deixa isso, ele protege a situação. Você pode cometer um erro ali, tentando ajudar alguém,
Você pode se enganar, você pode cometer algum erro, mas o Senhor sempre vai continuar sendo fiel. Então, um princípio um princípio assim da vida de um discípulo é esse, submeter. Então, acho que submeter em suma, assim, resumindo bastante, é isso. É perceber que você não é maior que o outro, nem menor que o outro, mas que você anda em igualdade e com a mesma missão. Ótimo. Boa introdução, Cristian. Eu queria ler um texto que está em João, primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Esse eu faço questão. João, 1 João, capítulo 4, verso 20. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vou repetir. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pode-se aplicar esse texto. O que o texto está dizendo? Nós vamos falar sobre submissão, mas vamos só para entender. Como é que alguém que diz que ama a Deus, que não vê, e o irmão que ele vê, ele odia, como é um dissenso, é uma contradição. Esse texto pode se aplicar também, se você tirar a palavra amor e colocar, por exemplo, submissão, é a mesma coisa. Como é que você se diz que submete a Deus e não se submete ao irmão ou à autoridade que você vê? Então, submissão é a condição de se deixar ser guiado por outro, como diz Cristian, voluntariamente. É uma escolha. Eu escolho me submeter ao outro. É uma disposição espontânea. Não pode ser mediante a força. Não deve ser mediante a força. E como o Cristian também disse aí na introdução, não é uma escala de valor na qual quem se submete seja inferior ao outro. Não é uma hierarquia. Tá, então já sei o que é submeter, mas submeter a quem? De uma maneira geral, às autoridades. Eu vejo nesses dias muitos discípulos pecando contra as autoridades. Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala para nos submetermos às autoridades. E aí, irmãos, autoridades políticas também. Eu vejo pessoas afrontando autoridades, seja prefeito, seja governador, seja presidente. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um Supremo que eu não estou falando de pessoas. Não são aquelas pessoas, se aquelas pessoas estão qualificadas, se elas têm moral ou não têm moral. Não é isso. Mas o lugar o qual elas se situam ou estão é um lugar de autoridade. Veja aqueles ministros mesmo, eles sentam e colocam uma toga. Aquela toga é o revestimento de autoridade.
Então, precisamos nos submeter. Você pode dizer que não representa, você não pode afrontar, você pode dizer verdade, mas não pode afrontar a autoridade. Submissão aos pais. Irmãos, essa pedagogia moderna tem afrontado essa relação. Filhos desobedecendo os pais, e é bíblico, por sinal. Os filhos devem se submeter aos pais com cuidado. Christian também falou a respeito das esposas para com os maridos. Muitas das vezes, os maridos saem da sua condição do cabeça da casa e as mulheres acabam assumindo. Os presbíteros, obediência ou submissão aos presbíteros, aos irmãos. A Bíblia fala que devemos nos sujeitar, que a palavra sinônimo de submissão, uns aos outros. Eu preciso me submeter a Christian, por exemplo. Christian me vê fazendo algo, por exemplo, que não convém, ele deve vir a mim e trazer, e falar comigo, ou então não, no sentido de que me dá uma orientação sobre um determinado assunto. Eu estou colocando aqui Cristo, eu preciso me submeter a Ele. Ouvir, parar para ouvir. E sobre esse aspecto de parar para ouvir, é uma das características de uma pessoa que se submete é pelo ouvir. Se ela sabe responder ao ouvir, é um sinal de que ela se submete. E aí eu vou pegar aqui 3 exemplos, 3 pontos clássicos dessa submissão. O primeiro é mandamento. Ora, se o irmão chega até você, e aqui eu quero destacar a pessoa do discipulador, porque a pessoa do discipulador, ela tem uma intenção, ela tem uma intenção a respeito da vida de Deus para o discípulo, que é discípulo de Jesus, claro, todos nós somos discípulos de Jesus. E o discipulador, ele traz um mandamento para a tua vida. E o que a gente faz diante de um mandamento, quando a gente ouve um mandamento? A gente se submete. Exemplo, o irmão lá vai fazer o cadastro lá da bolsa alguma coisa, ele muda para receber o benefício, ele muda um dado, ele mente a renda e faz outras. Ele chega para o discipulador, ou aqui caso específico, o discipulador vai dizer, meu irmão, você não pode mentir. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou receber. Isso é mentira. Precisa se submeter ao mandamento. Então, o primeiro ponto. O segundo, o conselho. Olha, eu já vi muita gente com problema com conselho, de não saber ouvir um conselho, de não saber julgar um conselho. Mas muita gente mesmo, metendo os pés pelas mãos. Conselho, a gente deve ouvir, e aí você vai julgar. Você não tem a obrigação de colocar em prática, mas ouça. Aquela pessoa, possivelmente, ela tem uma experiência para com a nossa vida, para com tua vida. Exemplo,
caso de família, algum trato familiar, a maneira como o marido agiu para com a esposa. Eu já falei isso para alguns irmãos. Claro, os irmãos entenderem e se submeterem. Não é que o marido, pega tal coisa, como se fosse faltando com respeito com a esposa. Ouça, parei diante da pessoa. Falei, olha, amigo, não na hora. Falei depois. Falei, tenha cuidado. Olha, respeite sua esposa. Afinal de contas, nós devemos tratar as nossas esposas assim como Jesus trata a igreja. Não trata a esposa dessa maneira, não. E dá um conselho. E o terceiro ponto é opinião. Opinião dá também possibilidade da pessoa colocar em prática. Não é opinião, é uma coisa menor. Então, vocês viram que eu falei uma questão aqui de escala. O mandamento, a pessoa deve se submeter imediatamente. Quando a pessoa traz isso para você, deve obedecer imediatamente. O conselho, a pessoa deve ouvir atentamente e ela vai julgar se procede ou não. E, de preferência, consulte uma outra pessoa sobre aquele assunto. Consulte. E o terceiro, na escala aqui de valores, é a opinião. A opinião, ela é relativa. Eu já dei inúmeras opiniões e recebo. Acho que a penúltima agora, eu disse para a pessoa, falei, rapaz, para de comprar esse açúcar em pó branco. Usa Demerara, você vai pagar alguns centavos aí de diferença. É opinião. A pessoa não tem nenhuma obrigação. De repente fala assim, poxa, minha avó foi criada a vida toda com açúcar em pó e está hoje com 90 anos. Então, é opinião. Embora eu julgue que seja mais saudável, mas é opinião. E aí? Aí é detalhe. Percebe? Então, são 3 características, ou 3 pontos, que a gente deve perceber essa questão de submissão. Ouça, para ouvir. A gente concluir esse ponto, a gente só está trabalhando aqui na esfera das espumas, na superficialidade, a gente não está aprofundando. Eu vou deixar para esse aprofundamento nos grupos, aí os grupos podem aprofundar o assunto. Então, uma segunda atitude de um discípulo é se submeter, se tornar submisso, ser guiado voluntariamente. Porque se não for voluntário, aí é autoritarismo. Jesus não trabalha com autoritarismo. Ele sempre colocava esse se. Se quiser ser meu discípulo, ele coloca uma condição, mas no desejo da pessoa é uma escolha. Amém? O terceiro e penúltimo atitude de um discípulo, quem vai trazer, quem vai apresentar, é Beatriz. Bom dia, irmãos. Vou falar sobre o perdão. Então, um exemplo claro do perdão está em Mateus 6, 12 e 15, que fala de perdoar-vos uns aos outros, né? Então, para ser discípulo, nós temos que ter um foco nessa questão de sermos exemplos no perdoar. Porque, nós estamos evangelizando, certo? Nós vamos estar evangelizando. Então, a gente tem que demonstrar. Nós temos que demonstrar que nós podemos sim perdoar. Porque, imagina, chegar a pessoa acontecer alguma coisa e aí eu não vou perdoar. Mas, então, a pessoa vai achar estranho.
Porque assim, você é discípulo e não perdoa, Jesus não diz que devemos perdoar uns aos outros. Então, nós temos que ter esse entendimento de que ninguém é perfeito e que sim, nós temos que perdoar. Mas eu vou trazer um exemplo para minha vida. Eu tenho que não apenas perdoar o meu próximo, mas também a mim. A partir do momento quando eu comecei a me perdoar, começar a me perdoar pelas coisas as mentiras que eu pensava sobre mim, tipo, eu não sou capaz disso, eu me sinto insegura pelaquilo, eu percebi que começou a destravar as coisas na minha vida. Então, Deus, ele também quer que nós nos perdoemos, né? Porque, além de dar o exemplo que podemos sim perdoar o próximo, nós também podemos nos perdoar. Então, isso é um exemplo claro que as pessoas vão olhar para a gente de um modo diferente, né? Então, um dia eu estava num grupo conversando com o pessoal e tinha acontecido algo muito sério que ninguém queria perdoar uma pessoa daquele grupo. Mas eu cheguei e falei, eu contei que era necessário que devemos perdoar aquela pessoa, pois ninguém é perfeito. Então, eles viram, através de mim, um exemplo. Então, nós temos que vigiar, né, cada tópico disso, seja obediência, submissão e de sermos humildes e de perdoar. Então, foi isso que eu queria deixar para vocês, de sempre estarmos atentos a isso. Amém, Bia. Bia conclui, eu vou trazer da conclusão de Bia para falar sobre o perdão. Gente, essas três atitudes, elas só são possíveis em Cristo. Não pense que é fácil, não. Não é fácil. Você obedecer não é fácil. Só em Cristo. Está sendo instalado aqui na cidade, e inaugurou hoje, os radares. 99% das pessoas, diante do radar, ele vai reduzir para não ser multado. Porque vai pesar no bolso. Como discípulo de Jesus, aquilo ali é um símbolo de autoridade. Eu não vou, por causa apenas que vai ter uma multa. Eu preciso chegar a essa clareza, eu preciso chegar a essa condição. Eu preciso obedecer, e não é fácil. Submeter, irmãos, se não for em Cristo, é difícil submeter, humanamente falando. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida para submeter aos irmãos, submeter àqueles que me assistem. Eu preciso. A esposa submeter ao marido não é fácil. Algumas atitudes, alguns momentos, não é... Estou falando em alguns momentos. Você se submeter ali, você está talvez cheio de razão e precisa se submeter. E agora o perdão. O perdão, Bia começou falando assim, eu precisei me perdoar. É verdade. Tem pessoas que precisam, são praticamente 3 esferas de perdão. Tem pessoas que precisam perdoar a Deus. Perdoar a Deus. Ela está com o coração ferido por alguma atitude que ela julgou que Deus tenha sido responsável. E ela precisa, que não é o momento agora, ela precisa liberar perdão a Deus. Tem pessoas que precisam liberar perdão para si. Se perdoar. Foi o caso de Beatriz. Tem muitas pessoas que têm problema de baixa autoestima.
elas andam prostradas diante de problemas ou diante da imagem que elas têm de si mesmas. Só que o Senhor quer que essas pessoas se prostrem diante dele, não diante dos problemas, nem diante de si mesmo, da sua imagem, autoimagem. E o terceiro é perdoar o outro. Esse talvez seja o mais difícil. Se eu não depender, se eu não tiver no Espírito, irmãos, não é fácil. Mas é possível. Porque o Senhor fala sobre isso, dessa possibilidade de perdoar. Não perdoar da boca para fora. Ontem mesmo, ou essa semana, quantas pessoas pisaram no seu pé, ou disseram aquilo que você não gostaria de ouvir, ou intrometeram na sua vida? Quantas pessoas, ou disseram algo de uma forma que acabou lhe ferindo? Em termos práticos, é fácil. Precisamos do Senhor. Precisamos, como discípulos, precisamos demonstrar essa atitude. E o texto conhecido do Pai Nosso, lá de Mateus 6, fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Em algumas versões, ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou quem nos ofendeu. A palavra ali para dívidas ou ofensas, no original, é aquilo que é devido. Aquilo que é devido. Eu preciso liberar perdão, porque Deus coloca lá uma condição para Ele nos perdoar. Perdoa. Senhor, perdoa essa ofensa, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O Senhor coloca aí uma coisa muito séria. Então, se você não perdoa, você está pedindo para Deus fazer de igual forma para com a tua vida. Mas não quero entrar aqui nesse mérito. Eu quero dizer que perdoar é uma escolha também da pessoa perder, aceitar o prejuízo, seja financeiro, seja emocional, seja no sentido da razão. Agora, claro, não significa que a gente está apoiando a injustiça, não é isso, é um sentimento que brota, que a gente tem que ter cuidado no nosso coração. Porque se eu não perdoo, o que acontece? A raiz de amargura começa a crescer e os galhos começam a tomar conta do nosso coração. E aí a gente se fecha para a pessoa. Eu vou pegar aqui Rivaldo. Se eu não tiver cuidado, de repente Rivaldo falou algo lá que me feriu. Eu tenho que automaticamente procurar Rivaldo, falar: Rivaldo, olha, eu queria dizer para você que aquilo que você falou me feriu, querido. Certo? Mas se eu não faço isso, lá já tem alguma coisa. Aí Rivaldo, de repente, faz uma brincadeirinha. Desculpa, viu, Rivaldo? Só é uma ilustração. Aí ele faz uma brincadeirinha, aquela raiz. Aí a carne fala: tá vendo? Você tem que ter reserva. Isso é a carne falando para mim. Você tem que ter reserva com o Rivaldo. Não, eu tenho que procurar Rivaldo. E olha que não foi Rivaldo que me feriu, ainda que ele nem saiba que feriu. Eu tenho que procurar. Rivaldo, quero dizer, irmão, sobre esse sentimento que está no meu coração. Você fez aquela brincadeira, e aquela brincadeira você me expôs. Eu quero aqui, pedir perdão para você, pelo esse sentimento de raiva, que minha vontade era pegar você pelo pescoço e lhe dar umas duas. Então a gente precisa cuidar. O Senhor fala assim, lá em Provérbios: de todas as coisas que devemos guardar, guarda o coração, porque dele procede os males, as intenções. Então, perdoar, querido. Precisamos colocar em prática essa atitude, ainda que você perca.
ainda que você tenha prejuízo. E por último, nossa última... Oi. Posso ler um texto rapidinho? Pode. Na sexta-feira, a gente estava compartilhando com os solteiros justamente sobre essas características. Eu li essa semana um texto em Mateus 7, 28, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Essas duas palavras aqui, né? Ensino e autoridade. Jesus estava ensinando e as multidões acompanhavam ele porque ele tinha autoridade para isso. Autoridade, primeiro, porque Deus deu toda a autoridade a ele, e segundo, também porque eu creio que ele falava exatamente aquilo que ele vivia. Né? E no final fala assim, e não como os mestres da lei. Jesus não falava do que ele leu, do que ele aprendeu, do que ensinaram para ele, mas Jesus falava exatamente aquilo que ele vivia. E por isso que o texto fala, né, que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, eu estava falando com o solteiro justamente isso, para que as pessoas possam se maravilhar, se encantar com aquilo que a gente fala. A gente precisa viver, as pessoas precisam ver em nossa vida. Bia, acho que comentou um pouquinho sobre isso, né? As pessoas só vão entender o que é o perdão se me verem perdoar. Então, eu acho que você também comentou aí um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente ser exemplo. Então, quando eu li esse texto, me trouxe bem claro isso. Jesus falava porque tinha autoridade, e ele tinha autoridade porque ele falava do que ele vivia. E as multidões, então, se encantavam e seguiam ele por esse motivo. Amém. Amém, Márcia. Mas antes de passar de apresentar a nossa última, dessa manhã, né? Nossa última atitude de um discípulo, só relembrando o texto de 1 João, capítulo 4. Só relembrando, lá fala de amor. Se alguém disser, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Que também pode se aplicar, como vimos aí, a submissão. Se eu digo que me submeto a Deus e não me submeto aos irmãos, eu sou mentiroso. Porque se Deus, que eu não vejo, porque é espírito, eu apenas falo para a boca para fora, e o irmão que eu vejo, que é a representação de Deus ali na minha vida, e eu não me submeto a ele. E aí se aplica também ao perdão, e essa última atitude que Maiane vai nos apresentar. Contigo, Mai. Então, ouvindo tudo isso, eu creio que a humildade, né, que é a atitude que eu vou apresentar, é o primeiro passo para essas outras virtudes, porque é necessário humildade para que a gente submeta aos irmãos, é necessário que a gente reconheça que não somos nada e que nós precisamos nos submeter a Cristo como cabeça e submeter os nossos irmãos. É necessário humildade para obedecer, para crer que Cristo colocou certa autoridade sobre a minha vida, mesmo que às vezes não seja algo muito doce, muito confortável de seguir. Cristo colocou essa pessoa na minha vida, essa autoridade, e é agradável ao Senhor a obediência. E é necessário humildade também para perdoar, para reconhecer que da mesma forma que eu sou pecadora, que o Senhor teve misericórdia de mim, me perdoou e me adotou como filha, eu preciso perdoar o irmão. Então, assim, eu vejo a humildade como o primeiro passo para as outras virtudes. E se Cristo, que é o Filho de Deus, ele se humilhou, né, em Filipenses a gente lê, Filipenses 2, que ele se humilhou assumindo a forma de servo, ele se humilhou a pior criatura. E quem somos nós para achar que não precisamos viver uma vida de humildade? Jesus é o nosso maior exemplo, como o Chamassinha falou agora, né? Ele falava isso com autoridade.
E quando ele fala em Mateus 5 que bem-aventurados serão os pobres de espírito, porque deles herdarão o reino dos céus, ele está falando justamente disso, daqueles humildes, sabe? Daqueles que negam a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma natureza orgulhosa, é uma natureza que acredita que sabe de tudo na própria verdade, mas Jesus, ele não nos chama para isso, né? Jesus era o que nem precisava se humilhar, mas ele se humilhou e ele foi obediente, ele assumiu a forma de servo e no final ele ainda morreu por nós, tomou a nossa culpa. Então, nós devemos seguir esse exemplo de Jesus, sabe? Exemplo de pessoa humilde de coração, mesmo que ele não precisava, ele era o Filho de Deus, não precisava se humilhar, mas ele se humilhou e nós devemos nos humilhar ainda mais. Através de Cristo, nós podemos ser transformados, né? Somos novas criaturas. Então, é necessário que a gente viva essa vida de humildade, sabe? Eu creio que é o primeiro passo para essas outras virtudes. E é isso. Muito bem. Você falou também de perdão aí, né? Que é uma atitude de uma pessoa humilde. Eu estou vendo aqui meu irmão Alexandre, ele está participando. Ele me fez lembrar, quando eu conheci Cristo, os irmãos sabem que eu tenho mais de 12 irmãos, né? E o meu irmão mais velho, uma vez, me deu uma surra, Ednólia. Meu irmão mais velho, me deu aquela surra que eu fiquei 7 anos sem falar com ele. E aí eu conheci a Cristo. E eu gostava daquele sentimento. Eu nutria aquele sentimento de raiva e de vingança. Eu passei 7 anos alimentando esse sentimento. E aí conheci a Cristo. E como fica? Mas foi difícil. Não foi fácil. Quando o Senhor falou comigo, isso não precisou ninguém falar. O Senhor falou comigo que eu precisava liberar perdão. E eu me lembro que ele já morava eu morava na casa do meu pai e ele morava em outra casa. Eu já tinha constituído família. E aí, de repente, ele foi na casa do meu pai, onde eu morava. Ele passava por mim e eu suava frio querendo falar com ele, mas Senhor, me ajude. Eu clamava para o Senhor. Aí, quando chegou um determinado momento, eu não me lembro o que eu disse. Eu só me lembro de ter estendido minha mão e pedido perdão a ele. Perdão. Aquilo ali, irmãos, me libertou. Me libertou. Olha, Deus ministrou tanto na minha vida através daquela minha atitude. Mas não foi fácil, o que eu estou dizendo aqui. Essas 4 atitudes não são... não é como beber água. Ela requer uma dependência do Senhor. E aí Mai trouxe essa 4ª característica, ou 4ª atitude de um discípulo, que é a humildade. Vocês se lembram qual a primeira bem-aventurança? Está lá em Mateus 5. Vocês se lembram, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança que Jesus apresenta. Então, o que é ser humilde? Em algumas versões, pobre de espírito. O texto no original fala de reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Como nós somos limitados, irmãos. Não somos melhor do que ninguém. Tem pessoas que precisam, discípulos, que não no nosso meio, eu não conheço, mas tem pessoas que precisam ouvir do Senhor. Você não é essa bola toda. Você não é essa competência que você pensa. Não é. E nós precisamos, eu falei aqui, Deus precisa falar conosco. Porque, embora eu falei a respeito da congregação, mas
na individualidade, eu acredito que Deus, que o Espírito Santo deva falar isso para cada um de nós, pelo menos para a minha vida. Eu necessito para que o Senhor fale isso. Nós precisamos crescer para baixo, parar de falar ou de pensar, que muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa que nós somos alguma coisa, que nós merecemos determinado tratamento. Ah, eu preciso dessa atenção. Não, irmãos. Humildade. Humildade para baixar a cabeça. Humildade para reconhecer o outro. Precisamos ser humildes. Ouvir o outro. Amém? Olha, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que possamos depender do Espírito Santo. Que viemos fazer menos selfies, querendo enxergar nós mesmos, né? Tem pessoas que a selfie é para enxergar o ego, para se enxergar. Não estou dizendo que sou contrário, tá? A selfie, não. Estou dizendo que há pessoas que correm o risco de querer enxergar seu próprio ego. Vocês lembram da vida de Paulo, né? Paulo, a trajetória cristã dele foi em torno de 33 anos, lembrando de Jesus. E em um determinado período, Paulo ele vai dizer que ele era o menor dos apóstolos. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Depois de uma década, ele foi rever o que ele disse. E ele muda. Porque ser menor, olha, ser apóstolo não é qualquer coisa. Não é qualquer um para ser apóstolo. Embora ele se julgasse o menor, mas ele estava numa elite. E depois de 10 anos, irmãos, ele vai dizer o seguinte, que ele se considerava o menor de todos os santos. Perceberam que houve aí já uma mudança? O menor de todos os santos. No entanto, santo é um grupo seleto. Ele se achava, ele se julgava superior a muitos. E aí, no finalzinho da vida, ele vai dizer que ele era o menor o principal dos pecadores. Ô, irmãos, isso, para mim, é uma lição. O principal dos pecadores. Vocês viram, né? A escala da vida de Paulo, de como ele se considerava. Devemos tomar essa mesma atitude de Paulo, crescer para baixo. Lembra de João também? João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. O nosso currículo vitae, ou trajetória de vida, não é pelas nossas qualificações. É o quanto o Senhor... Aliás, pelo contrário, não é pelo que eu tenho feito, mas pelo que Deus tem feito na minha vida. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Podemos orar?